Olá, pessoal. Mais uma vez aqui a gente juntinhos, certo? Para a gente continuar aqui nossa websérie sobre os magnésios, certo? Como funcionam os magnésios na nossa querida homeopatia. Então, nós falamos no nosso vídeo passado sobre a função do magnésio no nosso físico, né? Por que o magnésio é importante para as nossas questões físicas? E agora a gente vai ver qual que é a importância do magnésio no âmbito emocional, né? E é bastante interessante porque todas essas substâncias, né, químicas, a hora que a gente descreve qual que é a função emocional delas, como elas interagem com o nosso emocional, eu acho que é extremamente bonito e interessante. E, gente, abre uma brecha para a gente tratar questões emocionais muito íntimas, muito intrínsecas e de uma profundidade muito única. Então, eu acho que isso é lindo na homeopatia. A gente pode libertar emocionalmente muitas pessoas de questões que muitas vezes são simples, como se fosse uma mini pedrinha dentro do sapato, né? Várias questões, várias crises, várias mágoas, várias reações que muitas vezes são inexplicáveis. E a homeopatia pode fazer simplesmente essa sensação sublimar, né? Então, sou fãzaça da homeopatia, sou integrada com a homeopatia por causa dessa condição que a homeopatia, que é única e que a homeopatia traz, né? Muitas vezes pode falar assim, mas o floral também traz. Lembrando que o floral é o filho da homeopatia, né? Porque o Bach era homeopata. Então, mas a homeopatia consegue fazer isso de uma forma um pouco mais... Ela pega no físico e no emocional, entendeu? Então, a gente consegue mexer na homeopatia, modelar a energia na homeopatia de uma forma mais palpável do que nos florais. Mas vamos voltar ao magnésio, vamos ver as questões mentais que o magnésio traz para a gente. Mais uma vez, lembrando que a nossa apostila, gente, está em Word, tá? Porque assim eu consigo mudar, né? Toda vez que eu preciso, toda vez que eu vejo um erro, porque às vezes eu só vejo erro quando eu estou dando aula. Então, muito bem. Qual que é o tema encontrado no magnésio? Gente, o principal tema do magnésio é o conflito, tá bom? O que é isso? Eles têm dois lados, né? Eu coloquei a palavra pacifismo, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas é como se eles tivessem o lado do pacifismo e o lado da agressão. É uma moeda, a moeda do conflito, cujo um lado é o pacifismo, o outro lado é a agressividade. E ele apresenta esses dois perfis, né? Uma hora ele é muito agressivo, outra hora é muito pacífico. Na verdade, o magnésio ele não gosta de conflito, ele detesta conflito. Faz de tudo para não gerar conflito. Então, aquela pessoa que está com raiva, fica chateado, mas engole a raiva, engole a chateação, só para não entrar em conflito. São pessoas que muitas vezes guardam seus próprios sentimentos para não gerar conflito, entendeu? Então, essa é a maior característica do magnésio, né? Questões de conflito, questões de violência. Então, eles ficam muito perturbados com violência, né? Evitam situações ao máximo, evitam situações com pessoas que possam gerar conflitos. Sabe aquela pessoa que fica guardando mágoa e nunca fala por que está magoado, nunca abre o jogo, muitas vezes não quer falar dos sentimentos, não tem uma discussão do relacionamento, né? não detestam DRs, porque elas simplesmente não gostam de vivenciar conflitos, né? Então, eu acho que sais de magnésio pode ser muito interessante para as pessoas que sofrem com esse perfil, que chegam para a gente e falam, olha, tenho muita dor de estômago porque eu engulo muitas frustrações. Na homeopatia, geralmente, quando a gente fala de engolir, a gente lembra de Staphylos aureus. Mas a gente pode lembrar também de magnésio, né? Porque o magnésio, ele também engole só.
para não ter conflito. Detestam o conflito, entendeu? Então, são pessoas que muitas vezes são ativistas da paz, né? Acabam entrando em projetos cujo tema é a paz, né? Não gostam de assistir, por exemplo, filmes violentos, gostam daquele filminho mais bonitinho, que fala de amor, com pouco conflito. Essa é mais a vibe deles, certo? Esse é o lado da moeda, tá, gente? Vai ter que um outro lado da moeda, que é a agressividade. Que muitas vezes eles são agressivos pelo mesmo motivo, para evitar conflito, né? Ou para evitar o desgosto. Tem alguns remédios que vibram em magnésio que muitas vezes eles são agressivos para se impor, né? Para procurar o espaço deles. Então, eles acabam sendo mais agressivos. O magnésio carbônico é um exemplo. Então, muitas vezes, sim, eles podem, ao contrário, já chegar fazendo conflito, entendeu? Já chegar chegando, já chega agressivo para delimitar o espaço, para delimitar qual que é a função dele, a importância dele, enfim, né, toda uma série de questões relacionadas à agressividade. A gente compara um pouco até com camomila, né? Camomila é um medicamento bastante agressivo, assim como o magnésio carbônico, pode ser também, e magnésio muriático. Os dois podem ser violentos, mal-humorados, né? E o magnésio muriático, segundo Scholten, é importante para estados maníaco e depressivo. Ou seja, pessoas que ficam variando entre o conflito e a passividade, né? A hora que precisa conversar, né, e tentar resolver, eles não gostam, eles evitam. É aquelas pessoas que deixam a vela queimar até o talo. A hora que a vela acabou, eles incendeiam tudo, né? Então, aquela pessoa que fica engolindo, 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 já uma hora explode. Na hora que explode, fica agressivo por coisas mínimas, entendeu? Mas eu não fiz nem não precisava ter tido uma agressividade tão grande como essa. Como assim? Eu só falei isso, por que você está se comportando dessa forma? Porque muitas vezes é a gota d'água, entendeu? E eles acabam sendo agressivos por isso, certo? Outras características muito importantes é o medo da perda. Aliás, isso justifica até um pouco eles não gostarem de conflito. Porque no fundo, eles têm muito medo de perder aquela pessoa querida, ou perder o amigo, perder o familiar, perder o relacionamento. Então, por isso que eles ficam engolindo, né? São pacifistas, então eles ficam lá até que chega uma hora que eles explodem e não querem nunca mais ver a cara da pessoa, entendeu? Então, por isso que o Scholten colocou o maníaco depressivo, né? Esse alto e baixo, é muito comum em magnésio. E, no fundo, porque eles temem perder a relação, temem perder o espaço, têm medo de ser abandonado, de ficar sem amigo, né? O magnésio muriático, Kent utilizou para crianças órfãs, né? Pessoas que tiveram que passar por essa dor e muitas vezes passaram pela dor da perda sem condições de ter que lidar com esse sentimento, né? E o magnésio pode ajudar muito nisso. Então, magnésio carbônico e magnésio muriático também são cruciais para filhos de pais que são separados ou que estão em conflito, né? O magnésio é bastante importante porque eles têm medo da perda, e quando os pais estão em conflito, lembrando que os pais, bem ou mal, são duas pessoas muito importantes na vida do filho. E quando esses pais começam a brigar, eles começam a ver a existência deles sob perigo. Então, para isso, eles tentam pacificar muitas vezes a relação dos pais, né? Então, eles tentam apaziguar, né? Juntando, né? Sendo uma pessoa feliz, contente, ou, pelo contrário, começa a causar, né? A iniciar briga, iniciar conflito, justamente para desviar a atenção da briga dos pais, né? Então, assim, o magnésio, ele usa a agressividade. Ora, deixa ela quietinha, e ora, eles incendeiam. Outra questão que pode justificar
o medo da perda e o medo do conflito é a grande sensibilidade que eles têm à dor, né? Então, eles são muito sensíveis à dor, tanto física quanto emocional, né? Então, eles é aquelas pessoas que podem desmaiar quando vai ao dentista, desmaiam quando vai ver uma agulha, com medo da dor, porque para eles a dor é muito grande, ou durante mesmo o procedimento, né? Pode até apresentar um desmaio. Isso pode levar a gente a características de magnésio, né? Eles têm muito medo da dor porque a dor deles é muito intensa, tanto no físico quanto no mental, né? E vamos lembrar aqui o repertório? Vamos colocar aqui algumas características repertoriais aqui do magnésio? Então, vamos lá. Magnésio tem uma tendência à localização, a problemas, né? Localizado direita, um aspecto mais amargurado e envelhecido. Costumam sentir mais frio do que o normal, pioram com o frio, ou, gente, às vezes é o contrário, tá? Às vezes eles não suportam o calor extremo. Eles precisam de uma temperatura estável, né? Não é essa a função do magnésio no organismo, que nós conversamos no vídeo passado? Então, como ele é um grande estabilizador, né? As pessoas têm uma tendência a sentir mais frio do que o normal e muita sensibilidade ao calor também. Então, são aquelas pessoas que um pouco mais de calor desmaiam, pressão cai, né? E geralmente sente melhor complicações quentes, né? A dor melhora, complicações quentes. O horário que os sintomas pioram costuma ser por volta das 11 horas. Tem desejo por carne, verduras e alimentos refrescantes, né? Lembrando que as verduras têm um alto grau de magnésio, carnes também. Ao mesmo tempo que eles preferem carne, muitas vezes eles evitam carne, principalmente quando eles estão com o corpo muito ácido, né? Uma acidez muito grande. Eles acabam evitando carne, muitas vezes, lembrando que o magnésio é muito dual, né? Não gostam de verduras, às vezes evitam alimentos cozidos, doces e gorduras, porque tudo isso, tirando aqui as verduras, podem deixar o organismo mais ácido. Quando a gente fala de nutrição, a gente diz que verduras e legumes têm uma tendência a deixar o sangue um pouco mais alcalinizado. Culpa de quem? Do magnésio, porque todas as folhas verdes, né, contém magnésio na clorofila. Então, né, por isso o magnésio é um alimento alcalinizante, tá certo? Queixas comuns nas pessoas que vibram em magnésio: espasmo, cãibra e cólicas. Da mesma forma que o conflito pode vir de uma forma forte e de uma vez, os espasmos também funcionam dessa forma. Lembrando que o magnésio não é o único elemento usado para cãibras, tá? Espasmos, cãibras e cólicas. A gente tem cobre, tá? Cuprum, zinco, às vezes, inclusive o próprio ferro, também pode trazer espasmos, cãibras e cólicas. Mas o cuprum, com certeza. Nevralgias, né? Lembrando que eles têm uma dor exacerbada, né? E o magnésio está muito presente também para a estabilização de células nervosas. Por isso que a falta de magnésio pode trazer nevralgias, dores de dentes, que muitas vezes são de origem nevrálgicas, resfriados e alergias, né? Por não estar conseguindo manter uma boa oxidação, né? Uma boa quebra, produção de energia, hipertiroidismo, espasmos vasculares, porque quem causa esses espasmos é a musculatura, né? É a musculatura lisa do vaso e o magnésio, que controla muito essa questão da contração muscular, né? Então, por isso a importância aqui do magnésio do organismo. Questões do fígado, o fígado usa muito magnésio, né? Sais biliares, né? Portanto, a vesícula biliar. Questões de próstatas, problema de músculos e unhas, ok? Gente, próximo vídeo, como o magnésio interage com os demais elementos, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Legal o magnésio, né? Lembrando que a gente está vivendo um momento, agora, né? Um momento atual do mundo, de muito conflito, né? Muita gente falando de direita, de esquerda, né?
muita polarização. Olha aí que a humanidade está precisando talvez de magnésio para trazer estabilidade em um ponto comum de duas ideias que parecem opostas, mas na verdade são complementares. A gente vive num mundo dual e o magnésio representa muito bem esse mundo, né, o extremo desse mundo dual que a gente vive. Tá bom? É isso aí, fica com a gente. Veja o nosso próximo vídeo, que agora a gente vai falar sal por sal de magnésio na forma homeopatizada. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.